Bom dia, boa tarde a todo mundo. Neste dia 7 de dezembro de 2021, damos as boas-vindas e saudações desde o México, nesse conversatório sobre a revisão de estudos epidemiológicos sobre efeitos dos agrotóxicos em crianças, meninos e meninas infantes da América Latina, desafios para a saúde pública. Temos perante nós a autora do relatório, Marilena Rosas, e dois especialistas, comentaristas, a doutora Estela Benítez Deite e o doutor Medardo Ávila Vasques. É um grande prazer para nós. Meu nome é Fernando Bejarano, diretor da direção da RAPAM e coordenador do escritório da IPEM para a América Latina e o Caribe. Para aqueles que não sabem, a IPEM é uma rede internacional que intervém representando os interesses da sociedade civil na discussão de convênios ambientais internacionais, como foi o Tratado de Estocolmo e o SAICOM, né, onde nasce a discussão sobre os agrotóxicos altamente perigosos e intervém em outros convênios, como o Mercúrio. Hoje, junta-nos a apresentação do relatório realizado por Maria Helena Rosas. Todos vocês, por favor, lhes pedimos que desliguem seus microfones e que anotem enquanto a apresentação vai correndo, as suas perguntas no bate-papo. E no programa de hoje temos algumas palavras de Maria Helena Rosas, depois a doutora Estela Benítez e o doutor Medardo, e no final iremos responder as perguntas. Maria Helena Rosas, que é uma colega do Chile, é jornalista formada na Universidade do Chile, especializada em agrotóxicos e seus impactos, desde 1995, coordenadora nacional da Aliança por uma Melhor Qualidade de Vida e membro da Rede de Ação em Agrotóxicos do Chile, RAPAL Chile, criada em 1993, e membro da IPEM também. Maria Helena é autora do livro Agrotóxicos no Chile, a Guerra Química e Suas Vítimas, desde 1995, e um relatório mais recente, no ano 2019, sobre a situação dos agrotóxicos altamente perigosos no Chile. Entre outros documentos e relatórios, ele aprofundou sobre os impactos negativos na saúde e o ambiente por agrotóxicos e poluentes ambientais e pertence, além do mais, da Aliança por uma melhor qualidade de vida para o grupo de trabalho intergovernamental público-privado sobre a norma de agrotóxicos nos alimentos do Ministério de Saúde do Chile. Maria Helena, por favor, se você quiser dar umas palavras de inauguração, e iremos depois apresentar os comentaristas. E está o seu microfone desligado, Maria Helena. Sim, muito obrigada a todo mundo. Bom, a minha gratidão para Fernando pela grande contribuição e apoio para apresentarmos esse relatório, livro, e, logicamente, a Stella Benítez e Medardo Ávila, que dedicaram o seu tempo à leitura do relatório e agora em apresentá-lo. Eu sei que eles têm muito trabalho, então minha gratidão especial para eles dois. De onde nasce a revisão? Nasce desde o ano 1993, na minha mente, desde o ano 93, quando eu fui pela primeira vez para a exposição da médica Vitória Amélia, que foi a primeira que no Chile fez um estudo sobre agrotóxicos e efeitos crônicos graves nas crianças. Dessa vez ela apresentou, falo do ano de 1993, e ela apresentou um estudo onde ela
registrou os nascimentos de crianças com malformações congênitas no hospital da Rancagua. Foi impressionante para mim, desde aí nasceu a ideia de fazer essa revisão. Bom, essa revisão dos efeitos crônicos na saúde infante, crianças, meninos e meninas da América Latina e o Caribe, tem o intuito de visibilizar esse grande problema de saúde pública e ambiental e contribuir à análise crítica do modelo agroindustrial, baseado na evidência científica relatada entre 1990 e este ano, 2021. Da análise dos dados entregados pelos 55 artigos científicos, pode-se concluir que a exposição de crianças, meninos e meninas a agrotóxicos contribui importantemente à aparição de doenças graves e disfunções ou discapacidade ao longo da vida, com enormes custos sanitários, econômicos, sociais e ambientais para os países e, logicamente, a população exposta. Essa revisão tem 55 pesquisas publicadas em diversas públicas científicas em 7 países da América Latina e o Caribe: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Equador, México e Paraguai, onde se desenvolve uma agricultura industrial com uso intensivo de agrotóxicos altamente perigosos. Os estudos consignados no documento entregam evidências contundentes sobre a associação entre a exposição a agrotóxicos na etapa pré-natal, neonatal, infância e das crianças e diversos efeitos negativos na saúde das meninas e meninos nesses países. Grande parte dos agrotóxicos e misturas de agrotóxicos detectados nessas pesquisas, entre eles glifosatos, mancozeb, clorpirifos, malantião, clorotalonil e uma série de agrotóxicos órgãos fosforados e clorados têm efeitos cancerígenos, neurológicos, reprodutivos, imunológicos, genotóxicos, teratogênicos e ou estão banidos ou não aprovados em outros países devido a que, especialmente na União Europeia, porque foi evidente que o uso causou doenças graves nas pessoas e prejuízo na vida selvagem. Essa revisão também faz evidente a violação de direitos da infância a viverem como uma limitação saudável e morarem num ambiente livre de poluição. Violaram seus direitos à alimentação e, especialmente, penso, à educação, porque os agrotóxicos com efeito no sistema nervoso causaram, segundo esses estudos revisados, grandes problemas cognitivos e deficiência de atenção, apenas por dizer alguns dos problemas. Bom, agora, muito obrigada por participarem e já logo esse livro estará na nossa página web para a disposição de todos e de forma digital. Muito obrigada, Fernando. Muito obrigado, Maria Helena. E damos as boas-vindas àqueles que estão se conectando. E lhes pedimos também que, no bate-papo, coloquem seu nome, de onde vocês estão nos vendo, para que isso fique registrado. E passamos agora para também lhes lembramos aos nossos companheiros, colegas do Brasil, temos interpretação para o português na barrinha de embaixo, podem selecionar a opção de tradução para o português e vamos passar agora para os comentaristas. No primeiro lugar, a doutora Stella Benites Leite. Eu vou ler um pouquinho, um resumo da sua história. Ela é professora titular de pediatria, docente de pós-grado, grau de especialista em pediatria clínica da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nacional de Assunção, Paraguai. A doutora Benites é especialista em agrotóxicos e efeitos na saúde das crianças e tem diversos artigos
artigos científicos sobre malformações congênitas e danos genéticos em crianças associados aos agrotóxicos. Um documentário muito celebrado, Os Campos Envenenados do Paraguai, do jornalista Martin Bubo, tem a base principalmente nos estudos realizados pela doutora Benítez Leite sobre os prejuízos genéticos que atingem as crianças expostas a agrotóxicos que moram ao redor das plantações, nesse enorme espaço territorial que abrange vários países e que uma transnacional batizou na sua publicidade como a República da Soja, um lugar onde as crianças são um dos setores mais vulneráveis, mas sendo o modelo dominante na América Latina, isso tem uma importância na América Latina. Doutora Estela Benítez, damos as boas-vindas à senhora. A senhora tem uma palavra, pode você partilhar a sua tela quando você quiser. Por favor, doutora. Sim, boa tarde para todos, é um prazer para mim partilhar com vocês e sinto-me grandemente honrada com a solicitação da Maria Helena de fazer um comentário do trabalho dela, que é grandíssimo. Eu vou partilhar a minha tela e estão vendo, vocês conseguem ver minha tela? Sim, doutora. Falta fazer um pouquinho maior. Eu vou procurar como fazer isso. Perfeito. Muito bem. Primeiro do que tudo, eu gostaria de partilhar com vocês que semana passada tive uma experiência no meu país, um encontro com organizações camponesas no campo de uma apresentação como uma revista com uma sorra no pescoço, com uma organização local de pesquisa, que, entre outras iniciativas, tem um monitoramento da situação do agronegócio no Paraguai. Eu indiquei algumas questões que considero são oportunas agora para enmarcarmos o trabalho complexo e rigoroso que partilha Marilena Rosas. Destaquei que a lógica do modelo do agronegócio é a expansão constante, independente de outros modelos de produção e consumo. E eu tive a seguinte pergunta: esse modelo produz efetivamente os alimentos necessários e adequados às necessidades dos humanos? Ao mesmo tempo, falei que o modelo do agronegócio é pouco ecológico, pouco sustentável e que resultava incapaz, porque não está no seu desenho, de propor uma política sustentável de segurança alimentar e de soberania. E também formulei uma pergunta: por que persiste, porém, o modelo? Sabemos, e sobre isso dispomos de uma extensa literatura regional, que o modelo convive com a pobreza, a desigualdade, crise ecológica, as injustiças, a poluição ambiental. E mais do que produtos no modelo, a persistência desses problemas funciona como um fundamento do modelo. Sua continuidade ou extensão implica ampliar e aprofundar a desigualdade, a pobreza, a injustiça. Por isso todo, eu insisti no encontro que a discussão sobre o uso dos agroquímicos e agrotóxicos deve ser inserida dentro dessas perguntas. E o trabalho de Maria Helena Rosas constitui um convite muito bem fundamentado para assumirmos a tal discussão, considerando o complexo marco social, político, econômico que a rodeia e que dá sentido a isso. Desde essa perspectiva, a revisão feita por Marilena Rosas responde adequadamente às exigências da epidemiologia crítica.
As revisões, a revisão no começo, define-se o foco de interesse na análise dos efeitos dos agrotóxicos nos crianças, meninos e meninas infantes na América Latina e do Caribe, mas essa delimitação do campo não suprime a complexidade do problema e a autora, nesse sentido, com um rigor e com uma linguagem particularmente acessível, nos aproxima aos diversos pontos que caracterizam o problema. A análise de cada um destes assuntos, a particular vulnerabilidade da infância, o impacto dos agrotóxicos e a alta sobrenotificação na região, os efeitos agudos e crônicos dos agrotóxicos em crianças, meninos, meninas, a diferença entre o modelo agrícola e a estrutura regulatória laxa, entre outros, está através do apoio da correspondente bibliografia revisada, e o leitor tem um recurso que permite colocar a tal bibliografia, além do anexo, através de um quadro que organiza os artigos revisados, distinguindo-os pelos efeitos adversos analisados, o princípio ativo comprometido, os autores, país onde foi feito o estudo e o tipo de estudo implicado. Em todo o processo da escritura, o trabalho da autora mostra uma preocupação pela argumentação sólida das afirmações. Cada conclusão ou ponto é apoiado na revisão detalhada da bibliografia, que o leitor pode, por sua vez, revisar, dando seguimento ao link correspondente. Nesse sentido, o trabalho da autora cumpre com o propósito de constituir-se num atualizado documento de consulta para aqueles que especialmente ocupem lugares de tomada de decisão no campo das políticas públicas vinculadas ao assunto da saúde da infância na região. Dos diversos aspectos que a autora fala no seu trabalho, eu gostaria de parar um pouquinho em alguns deles que estão vinculados com interesses pessoais relacionados com a minha prática no campo da pediatria. Um deles é o assunto da subnotificação da intoxicações agudas por agrotóxicos. É muito importante dizer que isso constitui um particular obstáculo para um adequado monitoramento. Se não temos as informações epidemiológicas precisas, torna-se difícil não apenas reconhecer o problema, mas dimensionar a sua magnitude e distinguir grupos prioritários de atendimento e prevenção. A autora faz uma listagem de uma série de fatores que têm uma incidência na subnotificação e destaca um aspecto particularmente importante vinculado com o monitoramento. O tempo que demora a aparição dos teratogênico ou carcinogênico de um agrotóxico. Nos relatos de Maria Helena Rosas, essa subnotificação é evidente em todos os países da América Latina e o Caribe. Outro dos assuntos refere-se ao fato de que a maioria das pesquisas fala sobre o uso de um conta de agrotóxicos em monocultivos agrícolas e florestais. Esse fato nos leva à necessidade de nos focar em compreendermos não a exposição para um produto só ou substância, mas a exposição à mistura de várias substâncias. E assim acontece na realidade, e isso potencia os efeitos. Os estudos que analisam os efeitos sinérgicos são recentes, mas sabemos que as substâncias utilizadas não apenas têm efeitos cancerígenos, neurológicos, reprodutivos, imunológicos, fenotóxicos, teratogênicos, mas que alguns estão banidos, proibidos ou não estão aprovados em outros países por causa de que foi evidente que o uso deles causou doenças graves em humanos e prejuízo na vida selvagem.
as patologias transgeneracionais e os efeitos dos agrotóxicos na microbiota intestinal definem, por sua vez, um conjunto de assuntos que se constituem no campo também de recente pesquisa. Nesse sentido, num artigo que apareceu em Environmental Health, de abril de 2017, com essa figura muito ilustrativa, nos mostra que pode ter transtornos epigenéticos em várias gerações. Temos a mãe grávida, que pode estar exposta à substância tóxica, o embrião ou fetus, o óvulo, o espermatozoide do embrião ou feto. Essa epimutação epimutações genéticas transmitem-se para outras gerações. E assim, o mesmo podemos ver nas ratas, eh, os efeitos transgeneracionais nas ratas, principalmente com o glifosato, que esse desenho que estou apontando aqui estende-se a 3 e 4 gerações, e sugere-se que o glifosato pode induzir herência transgeracional de doença e mutações da linha germinal nas 3 gerações subseguintes à exposição. Da mesma forma, destaca-se com particular ênfase o aspecto marcado de anomalia no parto entre a terceira e quarta geração. E, por outro lado, também fez referência à microbiota intestinal, porque isso tem um papel importante na manutenção da função barreira intestinal e, então, a sua alteração pode suprimir sua função de inibir a infusão de bactérias patógenas estranhas, entre outras funções. Um artigo que apareceu em Science em novembro, o 25 de novembro, justamente faz referência à conexão entre células sensitivas do sistema nervoso central com células sensitivas do epitélio intestinal e a eficiência da bactéria e o sistema imunológico. Ambos os tópicos, as patologias transgeracionais e a microbiota intestinal, precisam ainda mais a necessidade da adequada e sistemática ao sistemático monitoramento epidemiológico dos efeitos à saúde humana dos agrotóxicos. Eu quero insistir no fato de que todo o anterior constitui um dos partes do problema maior. A nossa autora, Maria Helena Rosas, é ciente disto e, por isso, nos lembra, entre outras situações, que por trás dos plaguicidas altamente perigosos detectados estão as grandes corporações transnacionais agroquímicas e da biotecnologia da China, Europa, Estados Unidos. Além disso, ela diz que as regulações sobre agrotóxicos na região estão atrasadas com respeito às regulações da Europa e que nas agências de regulação tem falta de rigorosidade científica no registro de agrotóxicos, falta de transparência ao não classificarem os agrotóxicos pelo seu efeito crônico e a nula independência sobre os fabricantes distribuidores de agrotóxicos. Isso significa que o que identificamos como problemas epidemiológicos possui um contexto onde predominam os interesses do que se conhece como agricultura industrial. Uma recente publicação do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais sobre agroecologia política justamente diz que o modelo encara uma profunda crise, dificuldade crescente para incrementar o volume de produção de alimentos em agroecossistemas a cada vez mais degradados e utilizando recursos e serviços ecossistêmicos a cada vez mais deteriorados. Mas para que o modelo persista, tende a aprofundar a desigualdade social e territorial, que na prática implica
em termos epidemiológicos, potenciar ainda mais os fatores que possuem incidências negativas na saúde humana em geral e na saúde das meninas e infantes, tal como foi descrito pela nossa autora do trabalho. A fotografia que compartilho agora com vocês corresponde a um cemitério da etnia Bla, que está no departamento de Guaraguaçu, e como vocês podem ver, está rodeado por culturas de soja, 3 árvores, a população foi expulsa, apenas ficou o cemitério. Nestes 2 meses, no meu país, 7 comunidades camponesas e 4 territórios indígenas foram desalojados, deixando 3.000 pessoas afetadas. Isso que agora mesmo está acontecendo no meu país. E é o que nos lembra Mandala Shiva quando ele destaca que o modelo não tem modelo para os direitos da Mãe Terra, de outras espécies, dos seres humanos e dos direitos de futuras gerações. A revisão de Marilena Rosas, nesse sentido, soma-se com seu rigor e definição pontual dos aspectos nos problemas epidemiológicos associados aos efeitos dos agrotóxicos aos trabalhos científicos que foram publicados. E devemos recolher os seus sinais como linhas de intervenção em termos de políticas públicas que considerem os direitos básicos das pessoas. Atualmente, a cada vez é mais estendida na comunidade científica a convicção da inviabilidade da agricultura industrial. E, em várias ocasiões, ah, nos alertaram de que se cruzaram algumas linhas vermelhas vinculadas à capacidade de restabelecimento de dinâmicas ecológicas à escala planetária. E não devemos insistir que justamente o sistema agroalimentar é a maior força motora das transformações biofísicas e de que tenhamos ultrapassado os mencionados limites no que tem a ver com uma mudança climática e os fluxos biogeoquímicos e a perda de biodiversidade. Lembramos que Maria Helena Roças, desculpem a repetição, nos lembrava sobre a importância de considerarmos o tempo de aparição dos efeitos genotóxicos dos agrotóxicos. Nesse sentido, é mais do que crível que não tenhamos muito tempo para começarmos a transformar o regime alimentar corporativo sustentável no uso a cada vez mais intensivo de agrotóxicos em outros sistemas bem diferentes. E para terminar, eu desejo salientar o que já a Marilena tinha dito sobre a especial vulnerabilidade das crianças, que seus pais já podem ter a substância tóxica transmitida pelos seus pais através da placenta, do leite materno, pelas características do crescimento e desenvolvimento e tê-lo tudo à boca, pela alimentação, a água, o ar, o solo. E nesse sentido, resgatar e lembrar a todos nós que as crianças dependem da ação das pessoas. Eles não podem fazê-lo sozinhos. Obrigada. Muito obrigada, doutora Estela Benites Leite, pelos seus comentários. E vamos passar agora para escutar o apresentar o doutor Medardo Ávila Vasques. Eu vou ler brevemente um resumo da sua história de formação. Dr. Medardo Ávila Vasques, ele é médico cirurgião da Universidade Nacional de Córdoba, formado desde 1983. Desculpem, não estou
escutando o que ele fala. Sim, desculpem. Começamos, então, com a apresentação do doutor Medardo Ávila Vasquez, o doutor é médico cirurgião da Universidade Nacional de Córdoba, é formado no ano 1983, é especialista em pediatria da Escola de Formados da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nacional de Córdoba e do Conselho Médico, é especialista também em neonatologia da Escola de Formados da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nacional de Córdoba e chefe do Serviço de Neonatologia e Pediatria da Clínica Carafa desde o ano 2002 a 20. Entre os últimos cargos públicos que ele desempenhou, foi secretário ou ministro de Saúde da Municipalidade de Córdoba de 2007 a 2009 e recebeu diversos treinamentos, destacamos apenas alguns, de neonatologia no Hospital Universitário de Maternidade e neonatologia da Universidade Nacional de Córdoba, bem como o Duke Medical Center em Durham, Carolina do Norte, bolsista da OMS e CLAP, e atualmente tem um mestrado de antropologia da Faculdade de Filosofia e Humanidades da Universidade Nacional de Córdoba, e todos nós consultamos também a labor de difusão que faz com a Rede Universidade de Ambiente e Saúde, onde já está o relatório que apresentamos hoje de Marilena Rosas. Medardo, um prazer tê-lo aqui conosco, damos as boas-vindas cordialmente para você e, por favor, ative seu microfone. Você tem a palavra agora. Bem-vindo. Obrigado, Fernando. E, bom, uma saudação fraternal a todos os nossos colegas que organizaram essa atividade e todos os que me estão acompanhando na América Latina. E uma parabenização e principalmente um profundo agradecimento a Malena Rosas por ter feito essa revisão tão importante para nós, para os pediatras e para os nossos pacientes, para as crianças da América Latina que estão vivendo, sofrendo eles mesmos a exposição aos agrotóxicos pelo sistema de agricultura tão nefasto que estamos suportando, sofrendo nos nossos países. Eu vou partilhar um pouco a minha tela para que vocês me ajudem a fazer alguns comentários. A revisão, como disse Estela, é realmente brilhante, muito rigorosa, e tomou, é muito interessante, porque tomou principalmente estudos feitos nos nossos territórios, com as nossas realidades, o que nos permite nos enriquecer e não tomar informações científicas que podem vir de outros contextos. Um pouco o que a gente percebeu é que essa posição agrotóxica em nossos países da América Latina dá-se pelo uso desses produtos químicos em diferentes produções e culturas, mas as folhas transgênicas, a soja transgênica é a que um pouco é a abertura, a cabeça de impulsionamento de todo o moledo de agricultura tóxica, como nós chamamos. Aqui na Argentina temos esse modelo de agricultura. Esse mapa mostra-nos a quantidade em hectares de cultivos de soja transgênica, cuja soja que ano após ano vai aumentando a quantidade de agrotóxicos que precisam nas suas culturas. Em nosso país, tivemos um acompanhamento da quantidade de agrotóxicos aplicados por ano e, atualmente, no ano 2020, estamos por cima dos 600 milhões de litros de agrotóxicos por quilo aplicado na Argentina, quando no ano 96 apenas eram aplicados 98 milhões de litros. Ou seja, que temos uma situação de explosão do consumo de agrotóxicos, porque estamos em presença de um modelo que parte de uma falácia ecológica básica e que nessa guerra dos agricultores, dessa nova burguesia agrícola com a natureza, e nessa guerra
declarada, estabelecida, e que está se desencadenando como campo de batalha nos campos e territórios dos nossos países, nesta guerra, a cada ano, precisa de mais herbicidas para controlarmos as plantas, que não queremos que sejam os terrenos e mais inseticidas para manter longe os insetos que possam danificar essas culturas. Então, a resposta é aumentar. Isso que nós vemos nesse quadro da Argentina mostra-nos que aumentou de 100.000 para 600.000 a quantidade de agrotóxicos usados em 25 anos. Porém, a superfície com culturas não aumentou na mesma proporção. Aumentou apenas uns 50%, quando é mais do 500% da quantidade dos agrotóxicos aplicados. Então, isso se basa que temos uma falácia ecológica e que a natureza, nessa guerra, também não é inerte e vai se adaptando, e as plantas que morriam ao uso inicial do glifosato, atrazino 2,4-10, hoje já existem, porque se aplicamos agrotóxicos um prévio de 100 hectares e vemos os produtores que mataram todas as ervas más, vemos que temos 20 ou 30 delas que são resistentes à dose de glifosato, e o próximo ano, já 10 ou 20, irão ser 200 ou 2.000. Então, o produtor deverá aplicar mais agrotóxicos para ter os mesmos resultados no próximo ano e assim por diante. Então, o que que temos? Não apenas temos uma exposição aos agrotóxicos, porque se aplicam esses venenos nos campos onde moram muitas pessoas, mas que são doses crescentes de agrotóxicos que estão sendo aplicados aos produtores, às fábricas, à indústria vinculada ao agrotóxico, tem um negócio absolutamente rentável, porque todos os anos vende mais para o mesmo produtor, que precisa de um 10, 15 ou 20% a mais. Isso é uma realidade, que significa também que a nossa população e nossos pacientes e as pessoas que estão na área vão receber também uma dose crescente de agrotóxicos. Então, são agrotóxicos que temos uma difusão muito grande com agronegócio, no sentido que isso eles garantem que podem fumigar ou aplicar esses agrotóxicos no território, e que esses agrotóxicos aplicados não sairão do campo, não sairão do terreno, do lote onde foi pulverizado, e que não irá afetar o povo ou as pessoas morando perto. Isso é uma falácia, foi evidente num trabalho só que eu quero dizer, um trabalho feito pelos médicos de Córdoba, juntamente com os químicos da Universidade da Plata, que tomamos amostras de água de chuva nos meses de irrigação, e água de chuva tinha níveis grandíssimos, até 69 micras de linfosato por litro de água de chuva, quando nos Estados Unidos publicaram-se estudos que tinham até 2,5 micras. Realmente mostra-se que se o ar está carregado dos agrotóxicos aplicados, e que quando chove a chuva, ao cair, vai limpando esses agrotóxicos que estão aerolizados, isso é evidente que a exposição, a distribuição, a contaminação ambiental desses agrotóxicos é grandíssima e não é controlável por uma técnica que vai apontar para aplicá-los apenas ou aspirar a que fiquem apenas no terreno onde estão as culturas. Nesse gráfico, poderemos ver como aumentou a exposição de agrotóxicos por pessoa por ano na Argentina. Começou no ano 2015, quando usamos 400, que era uma barbaridade, 427 milhões de litros. Isso significava por cada um dos argentinos 9,7 litros por quilo que iam ser aplicados em seu país, onde ele morava. Então, atualmente está ao redor dos 12 litros, mas, logicamente, essa foi a carga, a exposição potencial que temos os argentinos, porque os agrotóxicos não são aplicados igual nas cidades e nem em todo o país, mas que tem lugares no sul onde temos uma baixa aplicação, e lugares do centro do país onde é muito alta, e nos povos pulverizados essas cargas de exposição são grandes. Os povos pulverizados de Córdoba, Santa Fé, Buenos
Aires, com níveis de exposição nos lugares que estudamos detenidamente, alcançam 120 litros de agrotóxicos por pessoa por ano. E alcança até 90 litros de glifosato, porque dentro de toda essa combinação de agrotóxicos e pesticidas que a Marilena falava no começo, em nosso país, o 60% ou 65% das aplicações dos químicos aplicados são glifosatos. Então, na exposição dos povos agrícolas pulverizados da Argentina, as cargas de exposição de glifosato são enormes, que atingem até 80 litros, quando a carga de exposição de glifosato de todos os argentinos não atinge os outros litros por pessoa por ano. Isso nos leva para situações que estão descritas na revisão brilhante feita eh, em que as crianças que moram nessas áreas estão respirando o ar do campo carregado de agrotóxicos, estão respirando o ar que tem glifosato, com céu ou outras substâncias. No caso, fizemos um estudo onde tivemos a casca do milho, da soja, que estão nos silos, nos armazéns das zonas agrícolas, e que esse pozinho é o que sai dos chaminés desses armazéns, e que fica depositado sobre os carros, casas e as pessoas que moram aqui. Então, podemos determinar que nesse pozinho temos uma carga de glifosato, que é enorme, de 504 microgramas por quilo de casca de milho, era grande. Também tinha closverifóis e tinha dois, quatro deles. Nesses povoados, essas informações cruzou-se simultaneamente com a quantidade de crianças que tinham sintomas de asma, e que encontramos que como 40% de 13 ou 14 anos de crianças precisavam de broncodilatadores porque tinham asma, e os 52% das crianças de 6 para 7 anos, ou seja, num país como o nosso, onde apenas o 13% das crianças, segundo o estudo epidemiológico feito há poucos anos, têm asma e precisam de um broncodilatador, e com a mesma metodologia que foram feitos esses estudos de Global Asthma Report, fizemos os estudos de asma nos povos agrícolas e não encontramos 13, nem 14, encontramos 40, encontramos que a metade das crianças, para respirarem, precisavam de broncodilatadores, porque o ar que estão a respirar está carregado de venenos, e esses venenos produzem asma. E encontramos também que também temos estudos que mostraram modelos experimentais com coelhos ou ratas, que os ratas respirando, os coelhos respirando, carregado com glifosato, a dosagem semelhante das granjas agrícolas dos Estados Unidos, tinham sintomas de asma e apresentavam danificação bronquial, que tudo nós sabemos que está nas células e mediadores químicos. E encontramos também que já nos estudos prévios para autorização pela EPA e a FDA do uso de glifosato nos Estados Unidos, tinha já sido detectado de que o glifosato produzia sintomas de asma, produzia prejuízo respiratório, principalmente nas áreas respiratórias. E aqui fazemos uma menção muito forte aos efeitos sobre um estratogênico, a geração de malformações. Isso a gente pode demonstrá-lo considerando, fazendo revisões dos povos agrícolas. No caso, mostrou o povo de Monte Maíz, onde na Argentina nós temos uma carga de malformações, a nossa população que é menor de 2%. Ou seja, de cada 100 crianças nascidas, 2 irão ter malformação em nosso país. Mas essa carga é mais ou menos a que tem todas as populações humanas no mundo, em condições mais ou menos normais. E históricas, tanto na França, em Paris, onde está, também nos Estados Unidos, ou na África, esse 2% dos humanos sofre, uma criança que irá ter uma malformação das vias respiratórias,
o neurológica dos membros, um síndrome genético, cromossômico, como síndrome de Down. E temos esse risco de ter que vem dos erros, os efeitos ou defeitos que podem ter os sistemas da natureza, mas que esse 2% não significa para nós, os humanos, um risco para a sobrevivência da nossa espécie. Inclusive, todos os mamíferos têm, inclusive, o risco de 2 para 3% de meninos que possam nascer com malformações. Nós encontramos isso no milho, que tem essa carga de malformação era muito mais alta, era de 3%, 4%, inclusive. Em nossos congressos médicos de povos pulverizados, encontramos com situações terríveis, povos que tinham até 6% de linhas com malformações, referidos pelos próprios neonatologistas, ou situações realmente muito desagradáveis. Então, são compatíveis com informações que já tinham sido publicadas em estudos muito grandes, epidemiológicos do trabalho, um povo, mas como seres de estudo de Winchester, publicado há vários anos, que mostrou todos os nascimentos que tinham sido gerados nos Estados Unidos durante 5 anos, que eram 32 milhões de nascimentos, e cruzou os dados de em que momento tinha a quantidade de malformações que tinham, quando nasceram, quando tinham sido gerados esses meninos, porque o problema das malformações dá-se principalmente quando a mãe fica grávida, se ela está submetida à exposição e é pulverizada quando está recentemente grávida, ou está no momento de ficar grávida, nos meses que irá ficar grávida, e esses dados cruzaram-se com a contaminação da água nos Estados Unidos, e foi evidente que a curva de contaminação de água da tracina, que significava a exposição onde maiormente contaminava-se os ambientes agrícolas com os agrotóxicos, era coincidente com a curva de que os meses nos quais as mães tinham ficado grávidas das crianças malformadas, mostrando que tinha uma evidência cronológica muito grande. Então, as malformações são muito duras, é algo grave, onde as populações afetadas, é muito difícil trabalhá-las, porque as famílias, quando a gente vai relevar esses dados, tentamos de não dizer e vivem a presença, a assistência de crianças mal formadas como se fosse culpa deles, como se eles fossem culpados de que tivesse nascido uma criança, filho deles, mal formado ou morto, ou com uma severa discapacidade, e pensam que porque eu não cuidei, não me cuidei na gravidez, eu tive um mau momento, eu estava doente, ou ela estava doente, quando eu comi alguma coisa má, e foi a minha culpa, e na verdade é culpa do agronegócio que está gerando esse prejuízo terrível à nossa população. É diferente também o que acontece no câncer. O câncer é uma epidemia silenciosa que está entelada nos nossos povos agrícolas, mas o câncer significa também que as pessoas começam a perceber que estão ficando doentes e, diferentemente com as malformações, as pessoas afetadas e as pessoas afetadas com câncer começam a se questionar como é possível que eu tenha câncer e o vizinho que mora aqui na frente também e o que vive na outra quadra também e do outro bairro também. Então, tínhamos um bairro na cidade de Córdoba, onde tínhamos 200 doentes de câncer. Quando eu era ministro de saúde na cidade de Córdoba, esse bairro tinha que ter tido 48 doentes de câncer. Se tivesse tido a carga de câncer normal que tem a Argentina, mas tinha 200, porque desse lado estavam os campos. Desse outro lado estavam os campos de pulverização, porque aqui terminava a cidade, pulverizava, e a nuvem de agrotóxicos caía nessa área onde estão os pontos vermelhos. Então, essas pessoas começaram a se questionar e elas começaram a fazer um mapeamento dos casos
E a gente percebeu que realmente os que estavam ficando doentes da população de 2005, 2007, eram pelos agrotóxicos e não que as pessoas ficarem doentes de câncer apenas porque sim. Porque todo mundo tem um risco de câncer nas populações que vai aumentando aos poucos, com a consequência do modernismo nos últimos 100 anos, mas na Argentina todos nós temos uma carga de câncer de que significa que a cada 1.000 pessoas, todas vão desenvolver um câncer por ano. A cada 1.000 pessoas, 2 pessoas irão desenvolver câncer por ano. Porém, quando estudamos povos como Ituzangó, bairros como Ituzangó, povos como Montemaí, Maria Juana, achamos que a cada 1.000 pessoas, de cada 8.000 pessoas, 8, 7, 8 ou 9 têm câncer, ou seja, é a triplicável. Isso não é aceitável, não é o que nós esperávamos, não acontecia antes que as populações fossem pulverizadas, e esses estudos estão bem detalhados, não apenas no que eu estou fazendo menção, porque eu sou um pouquinho partícipe desses trabalhos, mas os de outros colegas e amigos da América Latina, que a Maria Helena teve a capacidade de revisar e apresentar nesse trabalho tão interessante. Nós fizemos estudos com o Sermonte Maíz, revisando os dados de toda a população, e encontramos essas informações que tinha 3 vezes mais câncer, tanto na incidência, que são os novos cânceres de câncer por ano, quanto das pessoas que viviam sofrendo câncer nos últimos 5 anos. E os dados que nós publicamos num assunto aí são semelhantes ao que o Dr. Versinhas pesquisou, que é da Universidade de Rosário, uma universidade que está a 400 quilômetros da minha, e que fez trabalho do povo de Maria Juana e encontrou os mesmos resultados. Os mesmos resultados. Também, quando estudamos e revisamos os dados de câncer, conseguimos ver que não é apenas a exposição pela aplicação ou a pulverização, se você vê a borda do povo, e que chega uma nuvem de agrotóxicos, mas que também nos povos os agrotóxicos estão dentro do povo, estão colocados em galpões dentro do povo, e as quantidades de agrotóxicos que temos no interior dos povos, nas ruas, na água, no ar dos povos é maior, inclusive, do que temos nos campos pulverizados, e onde temos mais depósitos de agrotóxicos nas zonas dos povos que acumulam seus agrotóxicos, os vizinhos ficam mais doentes de câncer. Também conseguimos detectar que das pessoas de um povo que trabalha vinculado ao agronegócio, os trabalhadores rurais, os aplicadores, os produtores agrícolas, os engenheiros agrônomos, as famílias desses grupos sociais, que, como foi feito no estudo do Monte Maese, estudamos 5.000 habitantes, dos quais 1.000 deles estavam vinculados, suas famílias estavam vinculadas ao agronegócio, e essas pessoas tinham 3 vezes mais câncer do que o resto dos habitantes dentro do povo, comparados com aqueles que eram professores, trabalhadores da municipalidade, ou que eram empregados do Congresso. E o câncer também, nesses contextos, é bem mais frequente em pessoas jovens, e é perceptível como os dados de câncer não deixam ver que pessoas de 30 anos têm câncer de próstata, quando o câncer de próstata é uma doença há mais de 50 anos, pessoas de mais de 50 anos, e também se dá muito em crianças, meninos, mas a carga de câncer nos meninos é muito baixa, apenas o 0,6 dos casos de câncer é em crianças, menos de 15 anos. Então, é mais difícil de detectar o câncer nas crianças no aumento. Mas as leucemias, por estudos de revisão, foi evidente que as mães que estavam expostas a agrotóxicos tinham até 2,5 vezes mais risco de que seu filho desenvolvesse um câncer depois, ao nascimento, do que as que não estavam expostas a agrotóxicos, em estudos de revisão publicados pela Universidade de McMaster, onde surge a medicina baseada na evidência,
que é o padrão da medicina ocidental, para valorizar a informação científica. Então, os dados que temos na América Latina, os dados que temos da epidemiologia comunitária, que são os mesmos pulverizados, são consistentes, e que os agrotóxicos não produzem câncer, mas também os dados da medicina baseada na evidência da Universidade de McMaster, que o berço da medicina baseada na evidência, que é o padrão para avaliar o valor das informações científicas, médicas, também nos indica que os agrotóxicos produzem câncer e que se as mães estão expostas aos agrotóxicos vão sofrer e vão ter um risco maior do dobro para que os seus filhos tenham leucemia. Também sabemos de que forma, não apenas pelos estudos epidemiológicos mais laboratoriais, como o glifosato em particular, mas outros agrotóxicos produzem câncer porque quebram as cadeias de DNA e cadeias de toxicidade. Essas cadeias de DNA que regulam as atividades das nossas células sejam modificadas. Essas são quebradas, essas cadeias, e que de alguma forma semelhante, como se fosse uma radiação eletromagnética de raio-x ou gama, mas menos intensa, mais semelhante. Então, o que que acontece? As células têm três opções. As cenas prejudicadas pelos agrotóxicos nos seus núcleos celulares podem reparar. Por isso temos a possibilidade de reparar o DNA quando é quebrado, mas temos mecanismos para repará-lo, mas a estrutura é muito grande, não podemos repará-lo, então as células podem se destruir, autodestruir, como um sistema de suicídio biológico celular, e dessa forma a célula desaparece e é reemplaçada por outra, mas pode acontecer que a célula está sofrendo de genotoxicidade, isso significa que sua informação genética não é normal, que não é lida igualmente, que funciona diferente. Essa célula que parece uma célula do meu sangue é uma célula do meu sangue, mas não é igual às outras, mas que é diferente, foi modificada a célula, que pode virar numa célula leucêmica. Essa célula, se não for eliminada nem reparada, pode persistir, que seria a terceira opção, que persista e comece a se reproduzir. Essa célula do meu sangue que virou uma célula leucêmica, porque mutou por mutagênicos, por genotoxicidade, vire num câncer que comece a me invadir. Isso é a biologia do câncer, e essa informação toda está demonstrada nos estudos de genotoxicidade e publicada, e com base nessas informações, junto com a informação epidemiológica que a OMS classificou estes agrotóxicos como produtores de câncer. Então, isso aqui é muito importante. Conhecemos os dados epidemiológicos e os mecanismos biológicos. Inclusive, os pesquisadores do nosso país podem, e também nos seus países, podem fazer estudos para pessoas que, tirando sangue ou células da boca delas, e verificar que as pessoas dos povos agrícolas, como Marco Juárez, o 96% dessas pessoas, qualquer pessoa da rua que fizermos o estudo, tinha genotoxicidade, quando a pessoa que mora em lugares onde não tem exposição aos agrotóxicos não tem esses cromossomos quebrados, ou micronúcleos, ou ensaios, com uma magnitude muito importante. Então, a genotoxicidade tem as pessoas que moram nesses ambientes que estão em risco de obter câncer ou malformações, porque se um óvulo, espermatozoide, sofre essa genotoxicidade, indubitavelmente vamos ter uma criança mal formada, abortos espontâneos, e se alguém pudesse ver que essas pessoas estão tendo risco, estão sendo impactadas pelos genotóxicos e agrotóxicos, mas que não estão tendo sintomas, porque estão nesse grupo das duas opções, que é reparar ou eliminar as células danificadas, e apenas uma pequena parte dessas pessoas com os agrotóxicos irão ter problemas, semelhante ao que acontece com o cigarro. Nem todas as pessoas que fumam têm câncer de pulmão. A maioria das pessoas pode se defender do câncer de pulmão e não morrer de câncer de pulmão. E tem pessoas que vivem toda a vida fumando e morrem de velhos. Mas quando vemos o câncer do pulmão, vemos que 29% dessas pessoas fumavam intensamente na sua vida, e por isso que tem um câncer.
Então, esses dados são muito semelhantes, inclusive conseguimos fazer isso em crianças. Temos um estudo publicado na revista da Sociedade Argentina da Pediatria, muito importante, que mostra como as crianças das zonas pulverizadas têm um índice de genotoxicidade que é 58% maior daqueles que estão em cidades não expostas a agrotóxicos e não estão expostos a essa magnitude de agrotóxicos como glifosato, e realmente isso é muito importante. E também temos o outro karma terrível que acontece na América Latina toda, que são as escolas que estão nas zonas rurais, nas zonas agrícolas, por serem escolas, por exemplo, as escolas de província, muito próximo à cidade de Córdoba, onde as crianças desse lugar que se chama Niquitico têm que ir para essa escola, e essa escola encontramos que a professora tinha câncer de mama, que o filho da professora nessa escola morreu de leucemia, e quando fizemos 11 meninos dessa escola, os estudos de genotoxicidade, os 100% das crianças estudadas tinham micronúcleo, ou seja, que tinham um risco de obter uma leucemia ou outra doença, mas quando os vizinhos foram lutar e obrigar a que não fosse pulverizada a polícia da província de Córdoba, que o Estado da província de Córdoba veio proteger as pessoas dos caminhões de pulverização para que os vizinhos não pararam as pulverizações e o agronegócio continuasse gerando sua renda. Outro dado que eu gostaria de falar, e que é muito significativo e muito forte, que também está mencionado nessa revisão, tanto por Marilena e a doutora Leite, como os agrotóxicos afetam o desenvolvimento intelectual das crianças, o desenvolvimento do nosso cérebro. O cérebro das crianças tem uma grande vulnerabilidade, principalmente até os 2 anos. Nascemos praticamente com a nossa quantidade de neurônios já construídas, reproduzidas, mas não interconectadas. Então, o descuido desses primeiros 1.000 dias é importantíssimo para que esses neurônios possam se conectar e tenhamos a capacidade de pensar, abstrair, ter sensibilidade, etc. Isso não dá ao nosso cérebro, que é algo único em todos os animais. Bom, os estudos epidemiológicos, tanto no nosso país quanto nos Estados Unidos, temos o estudo mais significativo publicado no Medical Journal, mostrou sobre 30.000 crianças comparadas com um estudo de casos controle, comparados com 3.000 a 2.000 crianças com problemas de autismo no seu espectro amplo, mostrou-se que o risco de que as mães, e principalmente nos primeiros anos de vida, sejam expostas as crianças ou as mães, as glifosato ou closferifose, que é uma das substâncias que mais se utiliza na Argentina, ia para o dobro. Então, os dados epidemiológicos mostravam claramente que viveram um contexto onde te pulverizam ou tem culturas pulverizadas intensamente, o risco de padecer autismo, problemas de aprendizagem ou de conduta é o maior de todos. E depois esse estudo que é muito significativo, porque olha só, esse é um neurônio que foi cultivado, esse neurônio é um neurônio normal, mas que tem 10 dias de vida. Esse neurônio aqui é um neurônio que foi cultivado nas mesmas condições do grupo controle, com alterações mínimas de glifosato, praticamente a que tem na chuva, muito baixo. E vejam o que aconteceu. Esse neurônio não desenvolveu as conexões que irão lhe permitir conectar com outro neurônio. Então, esse neurônio foi amputado. Então, temos 100 milhões de neurônios no nosso cérebro, mas dependemos não apenas da quantidade de neurônios, mas das interconexões dos neurônios, e o glifosato e os agrotóxicos geram esse prejuízo terrível no cérebro das nossas crianças e precisamos que isso pare de alguma forma, que mudemos o modelo de agricultura que não apenas está prejudicando as pessoas que moram nos territórios agrícolas, mas que também na produção de alimentos com agrotóxicos foi gerado para todo tipo de cultura. Então, estamos forçados
as instituições de controle, a Senasa, no nosso país, fazer públicas informações do monitoramento e achamos que a maçã que é vendida e consumida pelos habitantes da cidade de Buenos Aires, o 86% delas tinham agrotóxicos. Nós vamos, compramos as maçãs porque vemos a maçã que vamos comer, mas o produtor estava vendo o caixote de maçãs como vamos comer, mas como o dinheiro que ele ia receber. Então temos um conflito de interesse, um conflito entre a mercancia do mercado capitalista e os alimentos que quando nós vamos e queremos comer a maçã ou fazer um suco de limão, como um alimento, e o outro apenas vê a sua mercadoria e o dinheiro que ia receber, não se importa com envenenar. E se ele não se importa com isso, porque ele não tem ética, devemos obrigar o Estado, nós como sociedade, para romper isso. Esse grande desafio que temos todos, e para terminar, acho que essa revisão, esse trabalho que estão fazendo os colegas, irá nos ajudar um pouco para avançarmos na planteação, ou no planteamento, na necessidade de avançar urgentemente políticas de redução agrotóxica. E que essas políticas de redução no uso dos agrotóxicos implica diminuir e proteger os povos agrícolas, de alguma forma, mas também avançar numa transição agroecológica, porque podemos fazê-lo sem produzir um problema de produtividade. É evidente que a agroecologia pode gerar alimentos suficientes e devemos quebrar essa aliança baseada em grandes capitais das multinacionais, principalmente do agronegócio. Isso era o que eu queria falar e parabenizar principalmente o grande trabalho feito por Maria Helena e da IPEM e as outras organizações que apoiaram e que possibilitam que hoje tenhamos disponibilizado para todos nós. Então, muito obrigado e estou para acompanhar vocês ainda. Muito obrigado, doutor Medardo Ávila, se puder parar de compartilhar a sua tela e vamos passar agora. Temos algumas perguntas e também alguns comentários. A primeira pergunta de Georgina Vega para o doutor Medardo. Quantas medições foram feitas em Monte Maíz? Que biomarcadores foram usados? Bom, nós fizemos medições ambientais. Fizemos medições de água de chuva, medições de pó do sol, da praça, tanto das zonas dos depósitos dos agrotóxicos e os campos. E a periferia dos produtores e agricultores do povo trabalhavam. Também fizemos a casca que saía dos armazéns e não fizemos medições das pessoas. Com as pessoas, o que fizemos foi a pesquisa epidemiológica, como uma enquete semelhante à que é feita pelo Ministério de Saúde para fazer as contagens periódicas ao estado de saúde da população argentina. E aí conseguimos cruzar esses dados de poluição. Fizemos um trabalho muito interessante, porque tinha três fases. Um era a química, a outra era a epidemiológica, de algumas doenças que tinham sido detectadas e os próprios vizinhos sentiam que estavam aumentando. Hipotiroidismo, por exemplo, tinha aumentado 3 vezes do que tinha, o que era esperável, que era 6% dos adultos, e tínhamos o 15%, 20% dos adultos a cada ano tomando tiroxina. E esses dados também, o terceiro aspecto do estudo, era um estudo ambiental e que fizemos uma valoração de ver no povo se alguém tinha celulares, o lixo, a água que bebia as pessoas, as fábricas. Fizemos entrevistas com os produtores para sabermos quanto eles aplicavam com os agricultores, os agronomistas, para saber as quantidades e a dose que iriam aplicar e podíamos ver aí que estavam aplicando 15 litros de agrotóxicos por área e por ano, por hectare por ano, e quando começou o modelo de controle da Argentina, no ano 2000, estavam se aplicando 3 litros de glifosato por área, e estavam aplicando agora 12 litros de glifosato por
hectare na mesma área para obter os mesmos resultados quando tínhamos os 3 litros. Isso significava maior despensa, lucro para Monsanto e Bayer e maior exposição para os nossos pacientes, logicamente. Muito bem, doutor. Temos outra pergunta. Se algo disso já foi exposto pelo doutor Medardo, mas se também a doutora eh, quiser participar, se autismo, a depressão pode ser consequência dos agrotóxicos. Doutor Stella? Sim, justamente Marilena Rosas comentou o trabalho mais recente que Medardo tinha falado, mais grávidas na Califórnia que moravam a 2 quilômetros dos campos pulverizados, comparados com mais que não estavam expostas aos agroquímicos, encontraram uma maior prevalência de autismo e a associação com isso, com autismo e os agrotóxicos. Eu tinha dito e sostenho isso, de que ainda temos um vazio na ciência com relação às misturas complexas, é, porque isso que acontece na realidade. E sempre quando está aprovado no mercado, aprova-se pelo princípio ativo, nem sequer como produto, já com aderente ou não. Então, e na realidade, com misturas complexas. E na realidade, nem sempre vamos encontrar efeitos imediatos que podem levar para a morte numa intoxicação aguda. Eu falo que no rádio eu ouvi, e pela primeira vez temos uma maior sensibilidade no meu país, os pais denunciaram a intoxicação de uma menina de 2 anos depois da pulverização de campos pulverizados próximos à sua casa. A menina esteve em internação, esteve intoxicada por órgãos fluorados e existe uma denúncia penal. Ou seja, de alguma outra forma, existe um maior conhecimento, né? Mas tanto o autismo quanto os transtornos, o autismo é uma epidemia atualmente, em todo mundo. Em todo mundo, mesmo que o câncer, que vai aumentando. Então, esses são desafios para a ciência, encontrar as múltiplas causas, o mesmo que os transtornos neurológicos condutuais cognitivos. Temos vários estudos ao respeito. Obrigado, doutora. Doutora, a senhora queria dizer algo mais? Eu vi uma das perguntas sobre o Chile. E uma revisão muito recente, é a revisão sistemática que Marilena apresentou na sua publicação recente, aplicando a metodologia científica para o método clínico de revisão sistemática. Eu convido todos os leitores interessados, e os chilenos particularmente, a lerem o material da Maria Helena, porque aí está o link para o artigo em si. Então, muito obrigado, doutora. Um convite para todo mundo. Outra pergunta no bate-papo de Ângel Navarro para o doutor Medardo Ávila. Tem uma lista de laboratórios confiáveis, entre aspas, que possam detectar biomarcadores de exposição a agrotóxicos mais comuns? Sim, temos um problema que tem duas características. Um é um problema técnico, que o laboratório tem a capacidade de detectar as substâncias que estão em concentrações baixas nas moléculas, o que seja que tenha cromatografia, né? E a outra, que tenhamos a confiança ou a certeza que o negativo não é um falso negativo político. Nós, em todos esses anos, os estudos que foram feitos num laboratório de alta tecnologia na província de Córdoba e nos davam dados negativos e as bioquímicas nos diziam que era negativo, então, positivo. Então, tivemos de fazê-los
em outro laboratório da província de Santa Fé, onde nos deram positivo. Atualmente, temos lugares onde os laboratórios estão muito vinculados ao agronegócio, fábricas químicas, e dizemos são químicos principalmente, bioquímico e químico, que está numa área onde tem muita presença dessa indústria que paga cursos, sustém os laboratórios, sustém associações profissionais, não apenas da área química, mas da área medicina. A Associação de Toxicologia da Argentina está financiada por Monsanto e Bayer. Isso nos disse a própria presidenta da associação, no meu espaço do Ministério de Saúde de Córdoba, como podem ficar bravos com Monsanto, se Monsanto pagava os congressos organizados pela Associação Argentina de Toxicologia, da qual ela era presidenta. Então, eu queria morrer. Já estávamos mal desde o começo. Então, isso acontece. Devemos procurar laboratórios, tem muitos pesquisadores honestos que estão dispostos a correr os riscos necessários e deveremos ir com eles, os laboratórios do INTA, das universidades ou laboratórios privados que são confiáveis, que por um dinheiro temos mais rápido. Muitas vezes os laboratórios do INTA ou do centro de pesquisa, os colegas cientistas têm muito trabalho e não estão dispostos a fazer estudos à toa e demora 6 meses ou até um ano em dar os resultados. E nos laboratórios privados e confiáveis, irão te dar o resultado numa semana, água de chuva, da urina das pessoas. Isso é possível de fazer. Temos outra pergunta para os três. Eu queria adicionar algo, Fernando, para isso, sobre os laboratórios. Temos um caso muito interessante que aconteceu na Alemanha. A Federação de Apicultores estava muito preocupada pela morte de abelhas e pediram ao governo que fizesse um estudo que foi feito pelo governo durante 3 anos. E, curiosamente, sempre houve essas amostras que apareciam como negativas, como que os neonicotinoides que tinham sido aplicados nos campos de sino não apareciam como não estivessem causando problema. E pareceu muito estranho para os agricultores e eles pediram que fizesse outro laboratório independente um estudo semelhante. E, curiosamente, nesse estudo feito por um laboratório independente e também independente do governo, resultou que sim, as abelhas estavam morrendo pela aplicação de neonicotinoides nos campos. Então, esse é um estudo que foi amplamente relatado na Deutsche Welle no ano passado e é bem interessante. Pode-se procurar esse estudo, ainda está na página da Deutsche Welle e mostra como isso mesmo aconteceu na França. Ou seja, nem todos os laboratórios são independentes e confiáveis. No Chile, aconteceu que quando o meio de comunicação quis fazer uma amostragem de agrotóxicos em frutas e hortaliças, o laboratório disse que não podia fazê-lo porque eles tinham clientes e podiam se ver prejudicados. Então, deveríamos ter cuidado com isso. Nem todos os laboratórios são independentes. Muito obrigado, Marilena. Temos várias perguntas, então eu lhes peço que a resposta seja breve. Os três encontraram a associação com cardiopatia congênita? Quem gostaria de responder? Sim, nós temos não as malformações. As malformações aumentaram todas. Lamentavelmente, 10% das malformações são congênitas. 12% são síndrome de Down, 9% síndrome neurológico, 8% de membros, e assim vai
constituindo o índice de malformação. O que nós vemos que está disparado todo, seja a síndrome de Down, de Edward, cardíacos, problemas neurológicos, de gastroquises e problema do abdômen, é muito mais frequente, inclusive já chamou a atenção a nível mundial. Também, desde o México, se perguntam se fizeram estudos sobre outras afetações de tipo psicológico, como a ansiedade ou depressão em crianças. Marilene Stella, por favor. Sim, nesse sentido, eu quero falar que os trabalhos feitos sistematicamente por Maria Teresa Quezada no Chile, juntamente com a equipe pelo Lucero e Liliana Zúñiga, onde mostrou em todos os estudos feitos nesses anos, nessa década, problemas neurológicos, problemas com prejuízo cognitivo em crianças que moram próximos a culturas agrícolas. Isso também foi visto na Costa Rica, nos trabalhos feitos por Ana Maria Mora, Berna, e na revisão que eu fiz, vocês encontrarão aí as diferentes afecções à saúde associadas a alguns agrotóxicos extremamente perigosos. Obrigado. Temos outra pergunta para os três. Existem estudos sobre o uso, os efeitos de agrotóxicos nos microplásticos. Os microplásticos, por exemplo, semente cobrida com agrotóxicos revestidas com microplásticos. Alguém gostaria de responder, Estela? Bom, o que eu sei é que o tratamento das sementes para a cultura, ou seja, sementes que não irão ser usadas para alimento, mas para semear o milho, tratam-se previamente com agrotóxicos e são ah, colocados cores fortes para não serem utilizados para comerem, nem pelos frangos ou porcos. Mas eu não sabia com microplásticos, não sei se na tinta que eles colocam deve ter alguma atividade de microplástico, mas eu não sei disso. E eles utilizam essas sementes e que as embutem com pesticidas e que iriam gerar ou impregnar a terra ao redor da semente. Então, não irão apenas contaminar a terra com a aplicação, mas com a própria a semente envenenada que ninguém pode comer porque iria morrer. Então, tem uma perversão que eles estão fazendo com o sistema agrícola incrível. Se pensarmos 50 anos atrás, o que está acontecendo agora é incrível. Não sei se alguém gostaria de adicionar mais algo. Temos outra pergunta para a Helena Rosas. Desde o ponto de vista da revisão e pesquisa, qual o principal agroquímico que está afetando as pessoas no Chile? E saudações desde Monte Pátria, região de Coquimbo, Chile. Saudações para Monte Pátria. É uma comunidade que se organizou para lutar contra o uso de agrotóxicos indiscriminados nessa região. Então, os principais são o glifosato, o clorpirifos e também um grupo de agrotóxicos organofosforados. Os agricultores não usam um agrotóxico apenas, como foi bem dito, eles usam um conjunto de agrotóxicos. Toda vez que aplicam, pelo menos utilizam 3 agrotóxicos por vez. Isso foi visto em todas as pulverizações terrestres e aéreas no Chile. Então, esses são os agrotóxicos utilizados normalmente. Temos outra pergunta, obrigado. Se incluíram na revisão o caso documentado das crianças do glifosato de Outland, Jalisco, sobre a presença do glifosato na urina, se há quem é o maior responsável, Maria Helena. Pode ver na revisão que já está na página de Device, como foi dito por Eduardo Medardo. Temos aí todos os estudos feitos no México, em diferentes lugares, e isso que você menciona,
acho que também está, mas do México, ele é um dos países, junto com o Chile, e Costa Rica e a Argentina, e o Brasil também, são os que mais fizeram uma vigilância epidemiológica. O estudo é apenas focado em crianças. Na América Latina, temos muitos mais estudos epidemiológicos, principalmente em trabalhadores, mas esse estudo é exclusivamente em crianças e meninos e meninas, inclusive na etapa perinatal. Do que eu sei dos casos de Outland, temos dois estudos científicos que determinam a presença do glifosato na urina, mas não está se dando um seguimento para determinar os efeitos na saúde, são estudos em curso. E temos uma pergunta talvez para os médicos. Eh, Stella falou sobre a epidemiologia crítica e talvez isso tenha a ver com a pergunta: como discutem a causalidade? Como problematizaram a associação entre uma substância tóxica no ar e no solo, que depois está no corpo humano e que produz doenças? As transnacionais isso que discutem. Por isso, foi tão difícil ter associações causais concluentes entre agrotóxicos e certas doenças. Esse é o problema da causalidade. Se vocês pudessem falar sobre isso. Sim, Stella. Já a Maria Helena tinha dito que o tempo de expressão da doença nem sempre é o mesmo com o tempo da exposição. Isso por um lado. Então, a causalidade nem sempre é fácil. Isso por um lado. E por outro, também não é fácil determinar com precisão quando nos modelos de pesquisa não são aplicáveis pelos outros em outro nível por questões éticas e de senso comum. Então, nem sempre são fáceis. Medardo disse que se encontrou glifosato na água de chuva, e isso associado com uma expressão, chama-se de câncer, ou malformações, são associações, mas não determinam justamente a causalidade. E isso é outro dos nossos vazios. Fica fácil. Por isso, eu salientei, é muito importante o que a Marilena fez, por causa da dificuldade na causalidade. Os estudos epidemiológicos são os que avaliam as políticas públicas. Eu vou dar um exemplo. Durante muito tempo, na década dos 90, o cigarro tinha ensaios clínicos aleatórios onde, desculpem, tendo um mau sinal, mas depois estudos que se repetiam, o que não significa que todo fumador vai ter câncer no pulmão, mas sim todos os estudos associados com maior risco de câncer. E assim é como o que eu resgato da revisão feita por Maria Helena de todos esses estudos epidemiológicos, justamente para dar solidez às intervenções públicas. Não ser medado que causalidade, você poderia dizer. Eu penso que o centro da discussão, os estudos de observação permitiram, durante 500 anos na medicina, determinando os fatores de risco, principalmente desde a década dos 50, onde estarão os princípios de Brother-Hill, é, onde se fala de uma relação quando se
cumprem esses critérios, é praticamente certeza que essa exposição irá produzir essa doença, seja como for, que seja plausível, que tenha um mecanismo biológico com esse, e de que tem uma relação de dosagem, a maior pulverização e exposição, maior doença. Esses são uma série de princípios que cumprem-se absolutamente todos pelos agrotóxicos. Mas o agronegócio, a da imprensa, com sua grande influência nos nossos governos, exige mais evidência. E a evidência seria ter um grupo de pessoas e submetê-los ao tóxico e compará-lo com um grupo de pessoas, mas fazer um experimento com humanos, tanto com cigarro, como se o cigarro nunca houve um estudo que demonstrasse que o cigarro produz câncer de pulmão ao nível de um estudo de causa e efeito. Ou seja, tem um grupo de pessoas que fumam, e junto com outras 10 pessoas que fumaram apenas vapor. E depois de uns anos, vamos ver quantos deles têm câncer. Eu não posso fazer isso porque se eu suspeito que o cigarro tem, produz câncer, não posso expor uma pessoa a um risco. Isso é antiético, isso não foi nunca feito. Mas se fizeram estudos epidemiológicos que os fumadores, os fumantes, tinham câncer. E não apenas serviu isso para dizer que o cigarro é prejudicial e temos que, na década dos 50, 60, onde um médico com seu guarda-pô fumando camel dizia para as pessoas como era bom camel e era bom para a saúde. Isso era para todas as pessoas, era parte da publicidade. Porém, os governos proibiram a publicidade e fizeram uma campanha para que as pessoas parassem de fumar porque era prejudicial para a saúde. E precisamos o mesmo para os agrotóxicos. Precisamos que os governos falem que os agrotóxicos são danificadores, é melhor cultivar sem agrotóxicos, não é bom que você se exponha aos agrotóxicos e que a água fique poluída, o leite, ou seja o que for, com os alimentos. Esperamos que essa experiência do Cerrado, como seja, que fez com que descessem os níveis de exposição de fumantes, hoje as gerações jovens não fumam. As gerações velhas, como nós, tinham até 45% de fumantes em nossos grupos de idade. Porém, as meninos que agora estão na faculdade, 80% fumava. E aquele que não fumava era um tolo, mas era um tolo que não fumava. Mas hoje, menos de 20% dos meus estudantes fumam, ou 15% ou menos. Isso conseguiu ser porque o Estado se comprometeu e recebeu a pressão e o peso da indústria do tabaco, que pagava campanhas, como paga a indústria dos químicos. Temos outra pergunta para os três. Eu queria dizer mais uma coisa, Fernando. Mas a causa e efeito mostrou nos estudos de laboratório nos animais, por exemplo, a Agência Internacional de Pesquisa do Câncer, o primeiro que viu para classificar o glifosato como um herbicida cancerígeno foi fazer uma revisão que previamente em todos os estudos de laboratório feitos em diversas partes do mundo e mostrou-se que o glifosato produzia câncer nesses animais do laboratório. E então aí estavam isolados, porque esses animais tinham um grupo de controle de ratos que não estavam expostos perante um grupo de ratos ou ratas que foram administrados com glifosato. Então, nesses casos, sim, pode-se dizer sobre causa e efeito, mas como o Medardo dizia e a Estela dizia, que nos seres humanos não é possível fazer isso. Mas se a gente sabe que temos causa e efeito em ratos, também quando a gente pensa nas crianças, nos pequenininhos e aqueles que estão por nascer, a gente pode extrapolar esses estudos para seres humanos e especialmente os mais vulneráveis, que são as crianças e os que estão por nascer. Muito bem. E além do princípio precautório, que diz que quando temos evidência científica, mesmo não sendo absoluta, devemos ter medidas de caução. E os experimentos com animais controlados mostraram a provável
cancerosidade de muitos. E temos outra pergunta para os três. Temos estudos no Chile, Paraguai ou Argentina, onde avalie-se a carga de exposição de agrotóxicos em crianças derivadas das campanhas de saúde encaminhadas para o controle de vectores quando utilizam nebulizações com agrotóxicos. Temos estudos dos impactos dessas campanhas de nebulização com agrotóxicos na saúde das crianças nesses três países. Alguém sabe de algum estudo? E o que vocês opinam também? Eu adicionaria do uso desses agrotóxicos nas campanhas de saúde. É um problema que preocupa muito, especialmente a toxicologistas aqui no México. Bom, aqui no Chile houve muitas campanhas de aplicação de agrotóxicos há uns 20 anos em campanha de saúde pública para controlar vectores, mas isso não constituiu um estudo científico, por isso que não foi incluído nessa revisão, que exclusivamente era em crianças. Mas não conheço outra, sei que tem campanha de saúde pública e que utilizam agrotóxicos extremamente perigosos, mas que isso terminou num estudo epidemiológico. Não, no Chile, pelo menos, não. Bom, tem situações muito complexas, principalmente no Brasil. O agronegócio tem uma grande organização e grupos de defesa nos Ministérios da Saúde, inclusive na OPS e na OMS, para que se usem como estratégia de controle de vectores, plaguicidas, agrotóxicos. Deve procurar outras respostas. Desde o ponto de vista epidemiológico, era raro utilizar agrotóxicos porque matam não apenas o mosquito transmissor da doença, mas os depredadores dele. Gera maior problema de poluição e o problema é que tenhamos os vectores metidos nos povos e nas cidades e o problema ecológico que isso significa. Mas isso está muito forte, que os ministérios de saúde comprem, que são os clientes da indústria dos plaguicidas ou pesticidas para uso sanitário, que é um negócio muito alto, de muitos milhões de dólares. No Brasil, nas regiões do norte, onde não temos água vivível, as pessoas têm panelas para reunirem água para suas necessidades hídricas e colocavam nessas panelas herbicidas, órgãos clorados, onde as lavas, depois de 10 anos, fizeram desistentes. Então, mudamos por o periproxifeno. O periproxifeno foi um pesticida por uma empresa japonesa vinculada a Monsanto. Depois houve uma epidemia de microcefalias e saíram, disseram que a microcefalia era a Zika que tinha chegado, mas o Zika nunca tinha produzido microcefalia onde tinha se expressado. E o periprofeno gerava dano no desenvolvimento neurológico encefálico dos peixes, onde tinha sido testado. Então, infelizmente, na Argentina estamos dando piratrina, supermenatrina, mas na cidade de Montevideo pulverizaram com periproxifeno, esse plaguicida que é teratogênico, que é muito tóxico, e que nos colocaram assim por debaixo, sem que ninguém percebesse, ou colocaram como uma alternativa para o controle de pragas e é muito tóxico para os humanos e as mulheres grávidas. Ainda temos 5 perguntas, rogo-lhes, temos 5 minutos de transmissão. Estela, você gostaria de falar algo? Sim, que no meu país, para o controle dos vectores, usou-se agora, não agora, mas 2 ou 3 anos atrás, malátium, que é cancerígeno, provavelmente cancerígeno, mas que está, assim como o Medardo diz, avaliado pela OMS ou aprovado pela OMS, e que tem uma vida média corta, que se inativa com a luz do sol, etc., para justificarem o uso desses plaguicidas para os vectores. Em relação a se tem ou não estudos, no meu país, temos poucos estudos, mas eu quero falar de um particular, que está por ser publicado,
onde acharam-se maiores abortos espontâneos e microcefalias em mulheres expostas a campos pulverizados. E isso, aqui no nosso país, são poucos os estudos sobre isso. Para responder à pergunta, sim. Bom, no México, recomendou-se até colprifas, que é um poluente orgânico persistente e imaculável e biomagnificável, ou seja, é uma área que precisa de uma revisão profunda e recuperar o mecanismo integral de controle do vector, não apenas controlá-lo e controlar os mecanismos de transmissão e um medicamento e uma detecção oportuna, e assim o México conseguiu passar e tirar o uso do DDT através desse foco integral, reduzindo a população adulta com comunidades organizadas que nos riachos limpavam de algumas algas onde se reproduzia o mosquito. Deveremos, então, mudar de enfoque em uma área que precisa de maior pesquisa. Vou rápido para outras perguntas. Estão faltando 15 minutos de transmissão. Perguntam se foi relatado o traço de glifosato na chuva e qual foi o mecanismo dessa poluição, ou como chegou a chuva aí. Me dá brevemente, por favor. Sim, nós só fizemos porque vimos um estudo publicado nos Estados Unidos, onde tinham pegado amostras de água de chuva nas épocas de pulverização na Argentina. Inclusive, quando tomamos a primeira chuva, há vários dias que tem sol e vem uma tormenta e chove, tomamos essa primeira chuva, porque depois tomamos a segunda, a terceira chuva, a água vinha sem agrotóxicos. Então, a primeira chuva é a que limpava o ar que estamos respirando. Não é que a nuvem vinha com umidade, vinha já com agrotóxico, não, porque senão tivesse continuado chovendo com glifosato. Mas que a primeira chuva, os primeiros 15 mililitros, é onde a gente pegava a chuva e depois, para os outros dias seguintes, estava negativo. Então, isso nos mostra que o glifosato estava no ar. Aqui, se vinha outra chuva no outro dia, também não, ou na semana, uns 3 ou 4 dias, e não tinha pulverizado na zona, então a água vinha sem agrotóxicos. Quando passavam 10 dias, os produtores pulverizavam intensamente, voltávamos a pegar água, e nos meses onde a atividade de pulverização diminui, a água de chuva vem sem agrotóxicos. Mas isso tem que ver com a volatilização das moléculas, algo que Tomassol também estudou, Tomás Tomassoni, como deriva secundária ou terciária. Comentário de Andrea Pifão, muito importante a associação de plaguicidas, as energias, os coadjuvantes, a dose tremendas que estão expostas às pessoas, a existência desses plaguicidas no nosso organismo, na água e nos nossos alimentos. Não pode se medir pelo dito em relação causa e efeito com o PLG determinado, que nos mostrem que ter venenos no nosso corpo não produzem doenças complexas a cada vez mais frequentes e que inicie rapidamente o princípio precautório, diz Andrea, completamente de acordo. Quem deveria ter a carga da prova? São as vítimas, os médicos ou os fabricantes, que introduzem esses venenos e lucram com eles, que deveriam mostrar que realmente são inócuos. Outra pergunta, tirando as cascas dos frutos convencionais, ou seja, tirando a casca dos frutos convencionais, reduz o risco de acumular agrotóxicos no corpo? É uma pergunta. Quem gostaria de responder? Eu. Muito breve. Qualquer agrotóxico que são de contato e outros sistêmicos, e quando são sistêmicos que penetram através da sábia, então não temos possibilidade de tirar esses resíduos lavando eles, já estão incorporados em toda a fruta ou não vegetal. Temos outra pergunta, se se potenciam os agrotóxicos junto com o arsênico d'água, isso pode provocar problemas hematológicos, trombose, problema de arsênico, pela sobreexploração de mantos aquíferos, é um problema grave na região da laguna, que foi dedicada ao algodão em muitos anos e alfafa depois. Alguém sabe da utilização ou efeito sinérgico agrotóxico arsênico pode provocar problemas de trombose?
Sim, temos publicações por Rafael Rabnovich, um pesquisador de 3 que testou essa associação entre arsênico e poluição com os pesticidas mais conhecidos na Argentina, glifosato e clorpirifos. Então, não é boa água com arsênico, é muito prejudicial. Então, isso é algo que não devemos incorporar ao nosso corpo e somar agrotóxicos e ficamos pior. Temos alguns documentos publicados a respeito. Muito bem. Desculpem. Outra pergunta. Outra pergunta. Sim, tem estudos publicados sobre a redução na disponibilidade de nutrientes em frutas e legumes desde os 50. Com esses produtos todos usando já agrotóxicos e fertilizantes, a perda de nutrientes, se tem estudos? Alguém pergunta. Quem gostaria de responder? Eu tenho informações, mas eu não tenho muito detalhe ao respeito, porque eu sou médico. E as informações que eu já escutei dos agronomistas, e como o solo carece de muitos nutrientes, aqueles que são cultivados sistematicamente com esse modelo, onde desaparecem os insetos, as bactérias, as minhocas. Então, é um solo que carece de muitos desses nutrientes. E eu vi outros documentos sobre a nutrição e cátedras sobre a medidas alimentares na Argentina, que mostram como o arroz, o trigo e vários legumes têm menos ou alguns nutrientes nas suas vitaminas, principalmente na constituição, quando são cultivados com esses modelos de agricultura tóxica, quando são feitos ou quando são feitos com agricultura orgânica. Também são publicados os trabalhos. Muito obrigado. O fato é de que exista a cada vez mais o crescimento da agricultura orgânica ou de uma agricultura orgânica participativa, faz evidente que é possível prescindir desses venenos, mas que para isso precisamos de uma mudança nas relações de poder, nas políticas públicas e uma mudança também no modo de focar os problemas de contaminação e de saúde, em vínculo entre saúde ambiental e na empenho temos justamente no bate-papo, estamos colocando, promovemos o diagnóstico da situação em vários países dos agrotóxicos altamente perigosos, sobre os quais se recomenda políticas públicas sobre uso progressivo e proibição ao mesmo tempo de alternativas agroecológicas que não vão além da substituição de insumos e que procuram ter uma concepção da saúde na planta de forma integral, bem como que se precisa de uma constituição diferente da saúde do corpo humano para recuperar esses princípios holísticos que eram expressados pela revolução científica, pelas culturas ancestrais e que agora é tempo de recuperá-los com o conhecimento da ciência. Estamos já quase para terminar essa conversação sobre a revisão de estudos epidemiológicos sobre os efeitos dos agrotóxicos. Isso é importante, revisão feita por Marilena Rosas, a quem parabenizamos novamente. O conteúdo do relatório está disponível na rede universitária de Ambiente e Saúde, também na página da RAPAL, estará disponível, e na página da IPEM, onde também teremos uma cópia da gravação dessas palestras. E temos muito interesse de fomentar ou salientar a troca entre médicos comprometidos, pediatras, jornalistas e outros cientistas, cidadãos do continente da América Latina, para fortalecermos o foco alternativo. E sabemos que há mais de 30 décadas de políticas neoliberais moldaram um regime regulatório baseado no risco, que impõe riscos de forma involuntária à população e que os faz invisíveis e que pede que a carga de prova seja nas vítimas e os médicos e não nas corporações. Esse regime regulatório, devemos questioná-lo também e desmontá-lo em qualquer política de um governo progressista.
Temos a paradoxa de governos progressistas que tentam mudar políticas neoliberais, mas fortalecem e não mexem com esse regime regulatório e irão achar com os cadeados institucionais formados sobre isto, que é um desafio que acontece aqui no México, onde temos um governo que anuncia que irá mudar o regime político neoliberal, mas que ainda falta desmontar as regras que foram influenciadas pela Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico para impedir que qualquer mudança normativa apresente esse benefício de custo-benefício, que tenha maior benefício econômico de qualquer normativa, e outro tipo de categoria regulatória que o que tenta, no fundo, é impedir que seja aplicado o princípio precautório. Então, isso é uma questão não de especialistas, mas de direitos humanos, de direitos dos cidadãos, onde todos nós temos o dever de nos informar, e para isso, acredito que o informe de Maria Helena nos dá uma excelente introdução para o assunto. Agradecemos a todos os palestrantes, o público, mais de 81 de diferentes países, a Marilena pelo esforço, a doutora Stella Benítez Leite, o doutor Medardo Ávila Vasquez, a IPEM pela plataforma do Zoom, e pedimos para todos que colocam sua vista em galeria para tirarmos uma fotografia desse momento e nos despedir com um grande abraço, nos desejando que a gente se cuide desses cuidados em nossa distribuição das tarefas de cuidado na casa, que inclua-se também a perspectiva feminista, dá muitas aportações ou contribuições na definição de tipo de ciência que precisamos do cuidado da terra, do próximo, e das meninas e meninos que encaram essa grande ameaça. Um abraço desde o México, desde a IPEM, e espero que a gente possa se encontrar já logo. Até logo. Até logo. Até logo.